Amados, eu quero convidar você a participar conosco do culto de hoje. Nós estamos olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina e ministra ao nosso coração em Apocalipse. Então chama a tua família, se reúna com eles e tenha um tempo na presença do Senhor, adorando ao Senhor e cultuando conosco. Venha conosco, participe, será um tempo muito especial, eu tenho certeza disso. Tempo especial de aprendizado da palavra do Senhor, e nós vamos seguir aprendendo com o Senhor a respeito daquilo que Ele tem nos ensinado e falado ao nosso coração, e em especial, vamos continuar em Apocalipse capítulo 1. Jesus Cristo, a nossa esperança. E uma das coisas que eu fiquei muito feliz enquanto eu ouvia a professora Gleides ministrando, é que parece que nós estudamos juntas. Ela preparou o EBD junto comigo e enquanto eu preparava a mensagem. E que coisa especial quando Deus faz isso. Você que está conosco online, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e nós vamos continuar aprendendo aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração nesse texto de Apocalipse. Eu desejo que você também tenha um tempo especial de conhecer Jesus através do estudo de Apocalipse. Os versículos 7 e 8, eles vão nos ajudar a preparar o caminho para o nosso coração para aprendermos aquilo que o Senhor Deus quer continuar ministrando ao nosso coração a respeito de Jesus Cristo, nossa esperança. E por que Jesus Cristo é nossa esperança? Porque a certeza de que aquilo que Deus em Cristo fez, lá em João capítulo 3, versículo 16, de enviar Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se concretize em nós. É a certeza de que Jesus vive e voltará. Porque é a certeza e convicção de que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é onipotente, é o Senhor que é poderoso. Ele é poder. O Senhor Deus, em Cristo Jesus, faz novas, faz perfeitas todas as coisas. Em Cristo, Deus se personifica. O divino vem à terra e veste a roupa humana, sendo Jesus Cristo o nosso Redentor. E vamos completar, terminando essa conversa, no desafio e propósito que o Senhor Deus apresenta para nós. Vamos ler juntos versículos 7 e 8? Vamos lá então? Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Você sabe o que significa dizer amém? Concordância, é o assim seja. Então você que leu o amém, você está dizendo: eu concordo com o que está sendo dito aqui, com o que está sendo escrito. Eu concordo que Jesus virá nas nuvens, Ele voltará nas nuvens. Eu concordo que todo olho verá. Eu concordo que as nações vão lamentar. Por quê? Davi diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas existem nações como a nossa, que tem como uma santa padroeira da nação. E ao invés de se render ao Senhor, de clamar ao Senhor, tantos outros povos e nações que rejeitam a divindade de Cristo Jesus. Por isso que na volta de Jesus, nações lamentarão, porque tiveram o privilégio de receber Jesus como o Senhor, como o Messias, e o abandonaram. Nações como tantas outras, pelo menos 3 nações tivemos: Estados Unidos, Inglaterra, França, que tinha na sua própria constituinte um artigo, uma lei que fazia com que o Senhor Deus, a Bíblia, fosse ensinada nas escolas. Hoje já não mais, porque outros conceitos, outros valores têm entrado como princípios de ensino nessas nações. Lamentarão, porque tiveram a oportunidade de continuar seguindo e adorando o Senhor.
Mas uma das lições pelas quais esse texto nos traz é que Cristo Jesus vive e Ele voltará. Sim, a certeza de que Ele vive é porque só volta aquele que está vivo, só volta aquele que existe, aquele que é. E como nós já vimos, Ele era desde o princípio de todas as coisas. Ele permanece hoje e Ele há de vir. Como já vimos, para entendermos Apocalipse, a gente precisa entender também o Gênesis. Quando olhamos para o capítulo de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, lá diz que Deus em Cristo fez todas as coisas, e lá fala de que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, a presença, a assinatura do Deus Trino na criação e em todas as coisas desde o início. Quando a gente vai para o primeiro capítulo do Evangelho de João, o Evangelho de João diz: porque o Verbo se fez carne, e o Verbo aqui na sua Bíblia certamente está com letra maiúscula. Se está com letra maiúscula, é porque se refere a Jesus, o Messias, o Cristo enviado. Então, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir é o Verbo vivo de Deus, o divino que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E Ele então veio para estar entre nós, e tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi feito por Ele e para Ele. Aleluias! Então Ele vive e Ele voltará. Quando nós vamos para Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27, nós encontramos uma declaração maravilhosa. Vamos ler juntos essa declaração? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Aleluias, aleluias, você anseia? Você pode dizer amém ou não? De repente eu não vou dizer amém isso não, porque significa dizer que Jesus ainda pode voltar hoje. Olha o que Jó está dizendo, que coisa linda, que poesia, que declaração. Ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Quem era o seu Redentor? O Senhor Deus. O Senhor Deus, e ele aqui estava falando da promessa. Ele tinha tanta certeza do seu Redentor, que ele já estava vivendo o relacionamento com o Redentor no Velho Testamento. Ele já está dizendo: eu sei que meu Redentor vive. E ele ainda tem uma palavra escatológica quando ele diz: e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Do que ele está falando? Ele está falando da sua alma, porque esse corpo é pó e ele vai voltar para o pó. O que se salva é a nossa alma, a alma restaurada, a alma entregue ao Senhor, a alma remida ao Senhor, o meu corpo. E ele está dizendo aqui, ele está falando, no domingo passado nós falamos de tricotomia. Ele está dizendo: a hora que meu corpo, a hora que eu estiver sem a carne, ele está falando desse pó que volta à terra e desta alma que volta ao Senhor. Era o desejo dele, e ele diz: eu verei a Deus. Aleluias! Esse é o seu desejo? Diga amém. Você quer que Jesus volte? Amém. Acho que 50% só da IBEB falou aqui. De acordo com o texto que nós vimos de Apocalipse, tem gente que não quer, porque vai lamentar ter tido a oportunidade de se render a Ele, mas ter se rendido aos prazeres mundanos, aos desejos do mundo. Mas aquele que está certo de que o seu Redentor vive e que a sua alma estará com o Senhor, esse diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. E Jó ainda está dizendo: eu verei o meu Redentor, eu verei. E queridos, isso aqui não era
metáfora, não era uma linguagem figurada, é real, porque nós veremos o Senhor e assim como Ele é, nós o veremos e estaremos com Ele, e o adoraremos e o celebraremos, aleluias. E Ele mesmo diz, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro. Havia um entendimento nesse contexto de Jó, que um entendimento parecido com o que tem no nosso século, de que as pessoas voltam em outra coisa, vão de novo e voltam em outra coisa. Se você vai num ser humano, você pode voltar numa formiga, se você vai numa formiga, pode voltar no elefante, né? Tem alguns grupos que entendem disso, e o nome disso se chama reencarnação. E é isso que o Jó está dizendo, olha, eu mesmo verei, não será outra pessoa. Não tem esse negócio de que eu vou e volto numa outra pessoa, volto numa outra vida, não existe isso. Assim como Hebreus, a palavra do Senhor diz que ao ser humano, ao homem, está destinado a morrer uma só vez. Uma só vez é o que a Bíblia fala. Vindo depois disso o juízo eterno. E é isso, e não mais. E ele diz, eu verei. E ele termina essa poesia dizendo, como o meu coração anseia por ti, amado meu. Quando nós nos preparamos para ter essa semana de oração, nós estamos tendo um tempo de amor com o nosso amado. E é isso que nós estamos nos propondo. Eu quero ter tempo de qualidade com o meu amado. Eu quero poder abrir o meu coração, dizer das minhas dores, das minhas lutas. Eu quero estar com o meu amado sem preocupar-me em fazer comida, lavar roupa, passar roupa. Eu quero estar com o meu amado, porque o meu coração anseia por ele. Esta era a oração de Jó, essa é a minha oração, e é o meu desejo que seja a sua também. Segundo, esse Redentor, este que está sendo revelado em Apocalipse, ele está no controle de todos, aleluia, no controle de tudo. Ele é o onipotente, Senhor soberano sobre todas as coisas. Não há nada ou qualquer coisa que esteja oculto aos seus olhos. Por isso, como bem vimos na aula de hoje, aquilo que está oculto não é mais, porque aquilo que está revelado está escrito aqui em Apocalipse. E vimos a professora dizendo, né, a diferença entre Apocalipse e Daniel, dizendo da revelação daquilo que está claro para que todos vejam, leiam e aprendam. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Salmo 103, o versículo 19 ao 22 diz assim. Vamos ler juntos esse texto. Você pode ler comigo? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluias! Sim, o Senhor está no controle. Ele estabeleceu o seu trono nos céus. Ele, como rei, domina sobre tudo o que existe. Além de estar no controle, ele é o poder. Porque ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando nós entendemos assim, então passamos a viver como súditos desse rei. E o súdito do rei se submete. O súdito do rei obedece. O súdito do rei diz, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino sobre a terra. É isso que você tem orado? Que o reino de Deus venha sobre a sua vida, sobre o seu lar. Você tem orado por isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, vamos ler juntos, vamos lá igreja, lê junto comigo. Eu sou o Alfa, diz o Senhor Deus, que é, que
Aleluias. Vamos falar com mais ousadia, irmãos. Vamos falar esse texto com mais ousadia. Você crê nisso? Vamos lá de novo. Eu sou e o ômega, diz o Senhor Deus. E o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Aqui ele está se apresentando a nós. Aqui ele está dizendo quem ele é. E aqui tem uma questão muito séria. Essa declaração é a declaração que você reconhece na sua vida de autoridade, de domínio, de senhorio. Este Alfa e Ômega é o teu Senhor, é o teu Deus, é o teu Rei. E aqui ele usa as duas letras do alfabeto grego, né? O Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, que é aquele, alguns entendem como um A deitado, aquele peixinho, enfim, o Alfa. E a última letra do alfabeto grego, que é o Ômega. E ele aqui está dando essa linguagem, como vimos com a professora hoje, tudo que está escrito no Apocalipse era uma linguagem que eles entendiam. Ao dizer, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, aqueles irmãos entendiam. Aqui está sendo apresentado o Senhor, aquele que é o início e o fim, em que todas as coisas se convergem, em que tudo por Ele e para Ele foram feitas. Mas eu já estou chegando ao final. E olhando para esse desafio, eu quero parar um pouquinho, olhando para esse texto de Apocalipse 1, eu quero parar um pouquinho no desafio que Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 traz para nós. Toda a palavra do Senhor, ela vem com uma palavra de orientação, ela vem com uma bênção, ela vem com uma revelação, mas nos traz um desafio. E esse texto, versículos 5 e 6, ele traz aqui alguns pontos que eu gostaria que nós parássemos um pouquinho para refletir. Vamos ler juntos? Me acompanhem, me ajudem. Vamos lá? Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém? Assim seja? Amém? É isso mesmo? Então vamos pensar um pouquinho. Destaco aqui algumas palavras em especial. Primeiro, quem é esse Alfa e o Ômega? É aquele que nos ama e nos liberta. Quando vamos para João capítulo 3, versículo 16, ali está o padrão do amor de Deus. Ele nos ama a ponto de dar o que Ele tem de melhor, porque Deus me amou e Deus amou você, dando o que Ele tinha de precioso, seu único filho, para morrer. E assim fazendo, Ele dá a mim a oportunidade de receber esse presente. Porque antes a lei me culpava, a lei me julgava, a lei apontava o meu pecado, a lei trazia sobre mim uma condenação de morte, a lei me afastava de Deus. Então Jesus, o Cristo, é aquele que me ama e através do presente que foi, Ele me aproxima de Deus. De novo, a palavra grega religare significa ligar o homem novamente a Deus. Então, religião significa ligar o homem a Deus novamente. Porque era assim que nós estávamos no Éden. Mas o pecado nos afasta de Deus. Então, por isso, religare, palavra grega que significa ligar o homem de Deus. E religião é isso. Religião significa religar, ligar novamente a Deus.
E por fim, segundo, além de me amar, ele me libertou. Então 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então ele não somente nos perdoa, como vimos nesses 2 últimos meses estudando sobre o perdão, mas ele também me purifica de toda a culpa do meu feito, de toda a culpa da minha ofensa. Ele faz parar o sangramento da minha alma. Por isso que ele diz que vem me libertar das algemas do pecado, me libertar das correntes do mal. Que foi o que o pecado fez. Porque o pecado trouxe morte. Mas todos pecaram, e o que aconteceu com aquela ligação que existia antes? Todos pecaram e separados de Deus, afastados estão de Deus. Então não somente Cristo no seu ato salvífico na cruz me amou, como ele me libertou, ele me salvou, ele me redimiu, ele me resgatou, ele me comprou com o seu sangue. E aqui o versículo continua dizendo, ele fez isso porque os meus pecados me prendiam, os meus pecados me afligiam. Vimos no domingo passado e no domingo retrasado, aquilo que nós carregamos na nossa alma e que nos aprisiona. Porque é isso que o pecado faz, o pecado nos aprisiona, o pecado nos torna presas do sentimento, da raiva, da ira, da ofensa, e o nosso coração sangra porque estamos buscando justiça com as nossas próprias mãos, estamos buscando justiça com o nosso próprio entendimento, estamos buscando justiça com o nosso próprio discernimento. E o Senhor Deus está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar o seu fardo, mas você precisa vir, você precisa lançar sobre mim. E tudo isso tem uma forma, porque o Senhor Jesus, ele nunca faz nada ao acaso. Não tem sorte e azar com Deus. Então ele está dizendo que ele me amou e ele me libertou da opressão dos meus pecados, fazendo o quê? Através do quê? Do seu sangue que foi derramado na cruz. Porque a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, quando o homem pecou lá no Éden, o Senhor Deus disse que a única maneira do ser humano se relacionar com Deus era sacrificando um animal no altar. E depois, Hebreus capítulo 9, a gente vai ver que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então era necessário o sacrifício, era necessário haver derramamento de sangue, era necessário que houvesse uma libação pelo pecado, pela ofensa. Então, por isso que esse texto, a palavra do Senhor nos diz aqui em Apocalipse, que Cristo Jesus, através do seu sangue, ele me amou e ele me libertou dos meus pecados. Então eu não posso viver culpando meus pais, meus tios, meus avós, o meu passado, o meu patrão, aquele meu ex-marido, minha ex-mulher, não posso. Eu preciso olhar para frente e entender o padrão de Deus para a minha vida no futuro, no presente e no futuro. Por isso que ele está dizendo, eu te amo e eu te liberto, porque eu posso fazer isso. Fui eu que morri por você, fui eu que derramei o meu sangue por você, fui eu que derramei lá na cruz o meu sangue e dei o meu corpo em libação por você, em sacrifício por você. Então eu sou o único que posso te amar, eu sou o único que posso te libertar, eu sou o único que posso te perdoar. E ele então, como de novo, Deus é muito claro naquilo que faz. Isso não foi feito ao acaso. Tem um propósito. Olha só, está aqui no texto. Por que foi que ele fez tudo isso? Por que foi que ele me amou? Por que foi que ele me libertou? Por que foi que ele derramou seu sangue na cruz? O que é que ele quer comigo? Está aqui, queridos, está aqui. Ele me resgatou, ele me constituiu reino e sacerdote. Amém. Ele me resgata do mundo, para que eu, com outros também resgatados, amados e livres, sejamos reino, povo adquirido,
sacerdócio real, como 1 Pedro diz, nação santa. Esse é o significado da palavra santo. Santo é aquele que é resgatado do mundo para uso exclusivo de Deus. Santo não é aquela figura de adoração que as pessoas se curvam, prestam culto. Santo, na palavra grega, no original diz que é aquele que é separado, aquele que é resgatado para. Então não importa quem eu fui, o que importa é a decisão que eu tomo agora diante da palavra que o Senhor se apresenta diante da palavra que o Senhor apresenta diante de mim, e a decisão que eu tomo diante dessa palavra. Eu quero ser santo, eu quero ser de uso exclusivo de Deus. Esta é a mensagem de Apocalipse. Eu posso estar junto com aquelas nações que vão lamentar a volta de Jesus, irmã Ana Paula, como a irmã disse. Eu posso viver a minha vida como eu bem quiser, mas Jesus vai voltar, e isso é fato, ele vai voltar. Eu posso me arrepender. Puxa vida, como eu ouvi falar de Jesus, e eu não dei a mínima. Agora é tarde. Ou agora eu tenho que viver lá no período da grande tribulação para resolver um assunto lá atrás. Mas esse é um outro assunto para a escola bíblica. Talvez eu não tenha tempo de deixar para amanhã, depois de amanhã. Então, a minha hora é agora, de dizer sim para Jesus. Ele me escolheu para ser reino e sacerdote. E o que é ser sacerdote? No Velho Testamento, o sacerdote era aquela pessoa que conduzia pessoas a Deus. O sacerdote era aquela pessoa que ministrava a outros a direção, o caminho, a orientação. No Velho Testamento, o sacerdote eram aquelas pessoas exclusivas, santos, separados do mundo, que eram usados por Deus para pastorear o rebanho. E o Senhor Deus escolhe os judeus para serem sacerdotes, mas em João capítulo 1 diz que os judeus rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. No entanto, todos aqueles que o receberem, a saber, aqueles que o tiverem como Senhor em suas vidas, a esse Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ser sacerdote é isso. É assumirmos a responsabilidade de conduzirmos pessoas ao Senhor, de mediarmos o relacionamento entre pessoas e Deus, de sermos discipuladores, de sermos condutores de homens e mulheres a Deus. Você é alguém amado e liberto pelo sangue de Jesus? A sua vida tem sido uma vida permeada por esse sangue redentor de Cristo Jesus? Você se sente assim? Você se sente alguém amado por Cristo? Alguém que é liberto das suas culpas? Ou você ainda traz culpa no seu coração? Você vive como súdito de Deus? Você vive como súdito desse reino? Você é servo? Você serve a Deus? Porque o súdito serve ao seu rei. Você serve? Se você está dizendo sim a essas perguntas, então, o versículo termina dizendo isso. Viva para a glória e poder de Deus em tudo o que você fizer, em tudo o que fizeres, por onde você andar, hoje e sempre. Amém? Você se sente amado, perdoado, liberto? Você se sente ou reconhece Deus como seu rei, seu Senhor? Você é súdito do reino? Você vive para servir a Deus? E aqui, queridos, tem alguns desafios que às vezes a gente quer ser perfeito para chegar a Cristo, né? E se eu esperar ser perfeita para chegar a Cristo,
eu não posso fazer nada. Não posso nem ir numa viagem missionária ali na Lapa. Eu não posso nem fazer um discipulado. Mas eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, é o meu Rei, Ele é o meu Redentor. Eu reconheço que eu vivo para Ele e quero, o dia de amanhã, se eu viver, continuar vivendo para Ele. Eu reconheço que sem Ele eu não posso fazer nada, eu não posso nem existir. E eu quero conduzir você a tomar essa decisão diante do Senhor. Assim como o versículo 6, guarde esse versículo 6. Você foi resgatado por Jesus, para que você viva para a glória e o poder dele, hoje e sempre. É assim que você quer viver? Eu quero orar por você e pela tua vida. E depois nós vamos encerrar cantando e orando por nós mesmos, porque nós precisamos do Senhor. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Pai, nós somos falhos, somos imperfeitos e somos humanos. Mas aqui, ó Deus, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua divindade, reconhecemos o teu poder. E queremos, ó Deus, declarar que somos súditos do teu reino, que somos servos do Senhor. E queremos aqui pedir em nome de Jesus, Pai, venha em nossas vidas. Traga entendimento e discernimento daquilo que ainda fazemos e que está em nós, que precisa ser transformado, corrigido, mudado, rendido, renunciado, abandonado, ó Pai. E em nome de Jesus, Pai, transforma-nos cada vez mais em súditos do teu reino. Faça de nós e em nós o teu querer e a tua vontade. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, porque você ficou conosco até o fim. Eu quero pedir que você compartilhe essa palavra, se ela foi bênção e abençoadora para você e para sua família. Dê um joinha, dê um like e que outras pessoas, assim como você, possam ser abençoadas também. Que a graça do Senhor, a paz do nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você. Nós nos reunimos aqui na rua Anaí Bonato Tozin, no bairro Mauá, em Colombo. Venha para estar conosco. Muito obrigado por ter assistido até aqui, em nome de Jesus.